Olá! E aí, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Vamos lá! E hoje o nosso assunto é gramática. Só que antes de começar a aula, peço a vocês que, se não está inscrito ainda, se inscreva no canal. Peço que curta esse vídeo, que ative o sininho que está aí embaixo, tá? E que compartilhe nas redes sociais para a gente poder alcançar cada vez mais pessoas. Posso contar com vocês? Então vamos lá. Qual é o assunto da gramática hoje? Eu vou falar sobre a divisão da gramática. Então, é para que a gente entenda como funciona o processo da gramática. Entendendo isso, fica muito mais fácil a gente compreender e resolver as questões que nos são propostas. Sabe-se que a língua portuguesa ou a língua qualquer, é um sistema tríplice. Então, ela tem o sistema mórfico, que são os morfemas, tem o sistema sintático, tem o sistema fônico, sintático é a relação dos termos, o sistema fônico, que trabalha com os sons, e essas são as três divisões básicas, né? Mas eu tenho ainda a estilística, tudo bem? Tenho a semântica. Então, nós vamos conhecer agora, devagarinho, como funciona esse processo. O primeiro deles é a fonética. Então, para tudo, vamos devagar. A gramática é dividida em fonética, morfologia, sintaxe, semântica e estilística. Entenderam? Então vamos lá. Fonética é a parte da gramática que trabalha com os sons. Esses sons nós chamamos de fonema. É a correta pronúncia dos vocábulos. Isso é que estuda a fonética, a ortoépia, a prosódia, as partes integrantes da ortofonia, tudo bem? É a escrita correta. Quando, por exemplo, eu pergunto para vocês assim, qual é a sílaba tônica de tal palavra? Ou uma palavra, por exemplo, ela pode, como a palavra-chave. O que acontece com a palavra-chave? Chave, ela tem 5 letras. C, H, A, V, E, tudo bem? Mas ela não tem 5 fonemas, porque o C e o H, ele tem um único som, ele tem um som de X. Então, a palavra-chave, ela vai ter 5 letras, mas vai ter 4 fonemas. Tem o inverso, Eliana? Claro que tem. Fixo, fixo. 4 letras. F, I, X, O. 4 letras. Quantos fonemas? Som. O, F, I, o X. Agora ele vai fazer 2 sons. O do K e do S. Então, F-I-K-S-O. Fixo. Fixo. Tudo bem? E tem palavras que coincidem, números de letras e números de fonemas? Tem também, ok? Então, a fonética, ela estuda os sons. Aí eu tenho a morfologia. A morfologia é a divisão em classes de palavras. Gente, nós precisamos organizar a língua como nós organizamos o nosso quarto. Eu nunca estive no quarto de vocês. Não sei se vocês têm guarda-roupa, cômodo, tem as duas coisas. Ou tem um closet. Mas imagina, tá tudo lá organizado, setorizado. Tem o setor da camiseta, tem o setor da calça, tem o setor da blusa, das roupas íntimas. Eu chego na tua casa, eu jogo tudo no chão do teu quarto e mexo, e falo assim, olha, encontra tal blusa e tal calça. Você vai encontrar? Claro que você vai. Mas com uma dificuldade muito maior do que quando você deixa organizadinho. Então, para facilitar o uso da língua, existe essa divisão em classes. Então, quando a gente fala em morfologia, e ela que está abrangendo o sistema mórfico, ela é a parte que trata do estudo das estruturas das palavras, dos processos de formação, como as palavras são criadas, e desses estudos de classe. Nós temos na língua 10 classes de palavras. Vou mostrar daqui a pouquinho, tá? Comecei aqui, mas eu vou mostrar depois na sequência num outro quadro. Sintaxe. Sintaxe, ela trabalha com a relação dos termos na frase. É a parte da gramática que estuda a disposição das frases, das palavras na frase e das frases no discurso, incluindo, é lógico, incluindo a relação lógica entre as múltiplas combinações possíveis para transmitir um significado. Que tipo de significado? Um significado completo e compreensível. A sintaxe é aquilo que envolve sujeito, objeto direto, objeto indireto, tudo bem? As partes, elas se ligam, elas se interligam. A
Aqui tem um quadro muito legal para a gente poder fazer essa comparação. Acompanha comigo, por favor. Morfologia. O que eu tenho na morfologia? Substantivo. Lembra que eu falei que são 10 classes? Substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 classes de palavras. Então, a morfologia estuda isso. E a sintaxe? Ó, exemplos de sintaxe. Sujeito, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação, objeto direto, objeto indireto, predicativo, que pode ser do sujeito do objeto, adjunto adverbial, adjunto adnominal, complemento nominal, agente da passiva, aposto, vocativo. Toda essa parte é a parte da sintaxe. Por que a gente precisa saber disso, Eliana? Porque se eu tenho uma questão que fala, analise sintaticamente a frase abaixo. Você não vai poder, e tem lá um termo grifado, aluno. Você não vai poder dizer que o aluno é um substantivo se eu estou pedindo para que avalie-se sintaticamente. Então, eu vou ter que ver lá na frase, vamos supor que ele é sujeito ou objeto direto. Entendido? Então, tá. Além disso, eu tenho a semântica. Muito, muito, muito importante. Semântica trabalha com o significado. Cada vez que vocês ouvirem isso. Qual o valor semântico? Significa qual o significado daquela palavra. E às vezes, amores, uma palavra, ela tem significados menores dentro dela. Por exemplo, o sufixo oso, significa cheio de. Então, se eu falo cheiroso, cheio de cheiro. Bondoso, cheio de bondade. Amoroso, cheio de amor. Tá vendo? E o que é uma pessoa amorosa? É uma pessoa que tem excessivo amor para com os outros, para consigo mesma. Então, observa, tem um significado. E tem um significado dentro da frase. E tem um significado dentro do parágrafo. E tem um significado dentro do texto. Tem um significado dentro das linhas, que são os versos de um poema. Os versos, né, que são as linhas de um poema. Então, esse trabalho de significado é a semântica. E a estilística é a arte de escrever de forma mais apurada, mais elegante. É a disciplina que estuda os recursos expressivos, que individualizam os estilos, que faz a coisa virar uma obra de arte, podendo ainda ser definida como uma conexão histórica entre poética e retórica. Tudo bem? Ah, eu sei que sim. Vamos ver isso na prática. Olha aqui, para resolver. Tem um aspecto fonético, né? Então, o menino. Vamos ver a palavra menino foneticamente. Quantas letras eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Quantos fonemas eu tenho aqui? Me. Ah, não é sílaba, tá? Porque me é uma sílaba. Só que essa sílaba, ela é formada de 2 fonemas, o M e o E. Me, ni, no. Eu tenho 6 fonemas. Certo? Qual é a sílaba tônica de menino? Se imagine na frente da casa da palavra, gritando por ela. Menino! Menino! Sílaba tônica, ni. Isso aí! Muito bem. Mas agora eu vou falar da morfologia, que é o estudo das classes de palavras. Eu tenho certeza que vocês entenderam. E observa que eu não vou fazer amarras, eu vou perguntando uma por uma. Isso que é interessante. Por exemplo, o O. O que o O é morfologicamente? Ele é um artigo. E menino? Ele está dando nome a um ser. É um substantivo. E comprou? Está indicando uma ação. É um verbo. 2. Está indicando uma quantidade. É um numeral. Carrinhos. Carrinhos é o nome de um objeto. É um substantivo. E lindo, gente. Lindos é uma qualidade. É um adjetivo. Observem que nesse momento eu fiz uma análise morfológica. Eu fui trabalhando cada uma das classes isoladamente. Tranquilo? Vamos fazer uma análise sintática? A análise sintática, ela sempre começa pelo verbo, ok? Qual é o meu verbo aqui? Comprou. Aí eu pergunto assim, quem é que comprou? Olha como os termos agora são amarrados. Quem é que comprou, tá? E a minha resposta é o menino. O menino é o sujeito. Eu falo, o menino comprou. Ele é um verbo, mas ele é um verbo que está pedindo complemento. O menino comprou o quê? Olha a perguntinha que eu fiz. O quê? O quê? Quando eu faço a pergunta o quê ou quem, é sinal de que eu tenho um objeto
direto, eu tenho um verbo transitivo direto. Qual é o meu objeto direto aqui? 2 carrinhos lindos. É claro que aqui dentro, depois, a gente vai trabalhar quem tenha outras partes menores. Por exemplo, entendido aqui, ó. O menino é o sujeito. Menino é o núcleo do sujeito. Esse o aqui eu chamo de adjunto adnominal. Mas isso é para um outro momento. Depois nós vamos trabalhar cada uma dessas relações morfológicas, das relações sintáticas. A gente vai estar fazendo tudo isso. Por enquanto, é uma apresentação para vocês conhecerem e não errarem e saberem em que linha vocês vão direcionar o pensamento de vocês. Ok? Então, tá. Exercício. Vamos lá. Primeiro exercício. Olha que bacaninha que tá aqui. Analise sintaticamente os termos em destaque das orações em pauta, de acordo com a função desempenhada pelo mesmo. Ó. Analise o que está escrito? Sintaticamente. Então, o que eu quero? A sintaxe. Lembra? Fonética, morfologia, sintaxe, semântica e a estilística. O que eu quero? Eu quero a sintaxe. Sintaxe, qualquer sintaxe. Objeto direto, objeto indireto, sujeito, aposto, vocativo, adjunto adverbial, adjunto adnominal. É isso aí. Ó Deus, obrigada por proteger-me sempre. Ó Deus, repara que ele está se dirigindo a Deus. Chamando Deus. Qual é, então? É um vocativo. Muito bom. A garota pareceu tranquila durante a apresentação. Eu vou fazer a análise da frase aqui. Sintática, a gente começa sempre pelo verbo, né? Pareceu. Esse verbo é de ação ou de ligação? É um verbo de ligação. Ele não tem uma questão nocional. Ele está ligando uma qualidade ao sujeito, que é a garota. Ele é um verbo de ligação. E essa qualidade, como chama? Aí alguém fala assim, adjetivo. Oi. Sintaticamente. Adjetivo seria morfologicamente. Sintaticamente, eu chamo isso de predicativo do sujeito. Então tá. De toda aquela convivência, apenas restou algo. Uma mágoa intensa. Vocês estão percebendo aqui que eu tenho 2 pontos? E uma mágoa intensa, o que ela está fazendo? Ela está explicando a palavra anterior. Ela está explicando que algo é esse. Como chama isso, meus amores? Aposto. Aposto é o termo, a expressão que serve para trazer uma explicação. Tá? Beleza? Mais um pouquinho. Eu necessito de seu carinho para continuar seguindo em frente. Verbo, necessito. Quem é que necessita? Eu necessito. Eu necessito do quê? De quê? Tá vendo que a minha perguntinha agora, de quê, do quê, veio uma preposição? É sinal que esse necessito é um verbo transitivo indireto. E o complemento dele é o quê? Um objeto indireto. Tranquilo! Olha lá agora. Analise os seguintes enunciados e aponte a classe morfológica. Bom, agora não é sintática. Agora é a parte morfológica, morfologia. Referente aos termos em destaque. Fogo na mata, mata. Por exemplo, se fosse sintaticamente, fogo na mata, adjunto adverbial de lugar. Mas não é isso, eu quero agora morfologicamente. Mata. O que mata é? É substantivo. Esse primeiro é um substantivo. Olha o artigo aqui na frente dele. E esse mata? Esse mata aqui é do verbo matar. Então, eu tenho um substantivo comum, e tenho aqui um verbo. Agora, olha embaixo. Comprei um vestido vermelho e ela 2. Joia. Comprei um lindo vestido. O que esse lindo está fazendo? Ele está dando uma qualidade ao vestido. E esse 2? Ele está quantificando. Então, quem dá qualidade é o adjetivo. Quem quantifica é o numeral. Certo? Olha, eu quero parar um pouquinho nessa frase. Comprei, verbo. Um, numeral. Lindo vestido. Aqui eu também poderia ver como não, aqui eu vejo como numeral mesmo, porque ele poderia também ser olhado como um artigo, um qualquer, tá? Mas como ele está trabalhando aqui dentro do contexto, dizendo 1, 2 ou 3, eu vou para o lado numeral. Aqui eu tenho o adjetivo, aqui eu tenho o substantivo, aqui eu tenho uma conjunção, aqui eu tenho um pronome, aqui eu tenho um numeral. E aqui, você está vendo que eu tenho uma vírgula? Aqui quer dizer isso. É interessante, não é o assunto nosso, só para dar uma palhinha. Para evitar a repetição do verbo, no lugar do verbo colocou-se a vírgula. Olha que interessante.
comprei um lindo vestido e ela comprou 2. Então, quando a gente tem um texto, o texto está repetido, muito repetido, e aí eu escuto um aluno falando, qual é uma palavra que eu posso pôr no lugar? Qual é o sinônimo? Às vezes, pensar o sinônimo é o último processo. Eu posso pensar num pronome no lugar. Eu posso pensar na retirada da palavra. E aí, quando retira, num caso como esse, a gente coloca a vírgula, certo? E aí também a questão do sinônimo. Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido bem essa divisão da gramática, tá certo? Repetindo: fonética, morfologia, sintaxe, semântica e estilística. A gente se vê no próximo encontro.